Vou dar uma resposta a algumas assertivas. Eu dizer que eu não gosto de fazer assertivas, nem verdades, nem dogmas, que eu não tenho um aspecto dogmático de verdade real e absoluta. Né? Que eu sou um livre pensador, que eu posso mudar de ideia. Mas o que eu penso agora pode ser que não, daqui a 10 anos eu pense de maneira diferente, se eu estiver lá. Né? Mas eu tenho alguns preceitos que eu acredito, porque nós vivemos de preceitos. Né? Nós temos que ter nível conceitual na cabeça, senão nós vamos pirar. Né? Nós vamos achar que tudo é relativo. Né? Nós vamos relativizar tantas coisas que nós não vamos chegar à conclusão absolutamente nenhuma, e isso é um apego psíquico. Né? Nós temos que ter alguma espécie de certeza, um núcleo duro para nos apegar, mesmo que sejam, alguns falam que falso, né? Mas mesmo que seja, não tenha absoluta realidade. Né? Né? Então nós temos que apegar psiquicamente alguma coisa, alguma verdade. Né? Algum nível de verdade tem que ter. Né? Senão nós vamos relativizar as coisas de uma maneira que nós vamos sofismar sobre absolutamente tudo. Né? Então tem que haver algo próximo da realidade, próximo do real. Tem que haver algo concreto, pelo menos na nossa mente. Pode ser uma enganação. Né? Então, estou estudando direito penal agora, que a moça falou que a verdade não existe. Né? A verdade em sentido absoluto não existe. Não? E dá exemplos para isso. Eu sempre acreditei que existe o livre pensamento. Não? Eu sempre acreditei que nós não devemos nos aprender a dogmas, nem a verdades incontrastáveis. Eu sempre acreditei que... Não, houve tempo que eu era cristão, então eu tinha muita verdade na minha cabeça. Né? Eu ainda tenho resquício dessa época. Né? E as coisas que eu digo aqui, né, nos meus vídeos, elas podem parecer reais. Ou diz, por exemplo, que em geral o ódio passa de geração para geração e o pai é tão cretino contra o filho. Isso é uma verdade. Né? Existem exceções, mas a verdade é que, na maioria das vezes, isso acontece mesmo. Então existe um nível de realidade nisso. Né? A privação da liberdade do sujeito trabalhar, do sujeito ter uma vida plena, a privação dos sentidos, das ideias, das ações, do pensamento, dos instintos. Né? O sistema, existe um real controle social, existe um meio sofisticado de seleção artificial, contenção e seleção artificial, sim, na nossa sociedade. Né? E não vou dizer que a verdade não existe. Né? Existe algo real. Né? Pelo menos se nós acreditamos que nossos sentidos, que nossas ideias, ações e pensamentos conseguem atingir um nível de realidade, um nível de concretude, então quer dizer que existe uma verdade, algo concreto. Né? Mesmo que seja incompleto. Né? A teoria do conhecimento vem à cabeça, que eu tive algumas aulas de teoria do conhecimento. Né? Até onde é possível conhecer a coisa. Né? E já existiam vários teóricos, Hobbes, Locke, vários teóricos que colocavam a questão da representação do objeto e do sujeito cognoscente, sujeito cognoscível, de objeto cognoscível. Né? Até que nível de realidade isso atravessava. Né? E é uma questão corrente na nossa sociedade. Né?
O direito penal, como eu aprendi na faculdade, busca a verdade real, se é que isso existe uma coisa dessa. Não. A verdade, o processo é um meio para um fim, é um meio de conhecer, chama cognição do Oriente, conhecer a verdade real, não a verdade formal que é apenas dos autos. Não. Então o processo penal ele quer conhecer a verdade dos fatos, e conhecer a verdade, a realidade real, o que aconteceu, realmente aconteceu. Não? Como no processo do trabalho também isso é querido, é o objetivo do processo do trabalho. Não? E a verdade real, a verdade não existe, é uma questão de muito... Né? A verdade em termos absolutos não existe, é uma questão de crença do que uma coisa é e uma coisa não é. Não? Na filosofia, por exemplo, existe o solipsismo radical, não? Que não existe nenhuma verdade a não ser que esteja na sua consciência. Não? O real à sua volta é totalmente ilusório, e você imagina praticamente, ou pensa que aquilo é real, e na verdade só existe você no mundo, só existe a sua consciência, só existe a sua verdade, só existe aquilo que você pensa em relação às outras pessoas. Solipsismo radical. Não? Isso é uma teoria corrente filosófica. Né? Não existe direito sem filosofia. Não? Filosofia, direito é arte e também filosofia. Não é uma ciência, eu não acredito em direito como ciência. Eu acho que se fosse uma ciência, a prova do AB seria diferente, todos os concursos públicos seriam diferentes. Não, ciência existe nisso, nada, não tem nada de ciência. É absurdo. Não? Mas é uma arte e são ideias, abstrações filosóficas. Não? Na minha monografia foi reflexões sobre a ciência do direito. Fenômeno positivo, fenômeno natural. Várias elucubrações filosóficas da questão do direito ser ou não uma ciência. Não. É lógico que eu não tive o conhecimento que eu tenho hoje, nem as acessos às informações que eu tinha na época. Meu trabalho foi considerado melhor, mas eu tirei 7 na monografia porque eu não soube defender e peitei a banca. Né? Não tive coragem nem personalidade de chegar e expor aquilo que eu pensava realmente. Né? O sujeito me perguntou, você não considera o direito como ciência? Eu pergunto, qual é o objeto da ciência do direito? Ciência, seu objeto existe? É a sociedade, é o homem, é o capitalismo, é o dever ser, isso tudo. Aí eu já ia confundir a coisa, eu não tive coragem de falar isso para ele na época. Não? Então eu queria colocar um objeto. É o sistema penitenciário? É a política criminal? Não. Faça-me um favor. As relações do capital entre o trabalho, capital e trabalho, não tem objeto. O objeto é tão amplo que se perde na realidade. Né? Então, eu já disse, já ia complicar a situação para o lado dele, e qualquer banca de qualquer lugar do mundo, essa pergunta acabaria por confundir e por transformar tudo numa questão ideológica e de ideias. Não? Então, direito é mais filosofia do que ciência. Não? Direito é mais arte do que ciência. Não?
Direito tem muito pouco a ver com ciência. Não. Tem a ver com criatividade e imaginação do jurista, de criar conceitos, de criar perspectivas, de criar enfoques. Não é? Pelo menos essa é a minha teoria. É isso aí.